A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, e que no nome de Jesus todos estejam seguros debaixo das mãos do Senhor. Oramos por isso, para que verdadeiramente o Senhor nos livre do mal, a nós, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, não é verdade? Os cunhados, os netos, toda a nossa família, nossos tios. Oramos pelo nosso povo. Sabe, irmãos, somos os guardiões do nosso povo. É isso que somos, como sacerdote, intercessores, orando pelo nosso povo e também pela nossa família em Cristo, os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos em Cristo, os pastores, todos em nome de Jesus, que o Senhor dê a todos sabedoria nesse tempo para conduzir o seu rebanho em segurança, que é fundamental. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça. Amém, queridos? Aleluia! Que bom estarmos aqui para podermos novamente compartilhar a santa palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. E aqui nós vamos ler algo muito interessante, que está aqui a partir do verso 8. Vamos ler a partir do verso 7. Está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pois é, queridos, nós assim, quando falamos sobre esse jardim do Éden, o que Deus fez ali com o homem, os filmes que a gente vê normalmente, é tão interessante. Um dia desses eu estava assistindo na televisão uma novela, né, da Record chamada Gênesis, bem no início dessa novela, e ali mostrou o jardim do Éden e mostrou uma árvore muito diferente, uma árvore muito frondosa, tinha uns frutos azuis, assim, muito, muito bonitos, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que o Senhor Deus disse que o homem não poderia comer dela. Então o filme lá, a novela, mostra essa árvore com muito destaque, não é verdade? Mas há algo importante de nós sabermos, que havia outra árvore no jardim, outra árvore muito especial no jardim, e que pouco se fala dela. Fala-se mais da árvore que o homem não podia comer e que ele acabou comendo, e que como consequência veio a queda e toda essa tristeza, esse caos que nós
enxergamos na terra como consequência dessa desobediência a essa ordem que lemos aqui no verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entretanto, queridos, há uma fala do Senhor anterior a essa, que está no verso 16, está escrito, e lhe deu esta ordem, né? Porque o 15 fala, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem era o guardador do jardim, ele que cuidava do jardim, ele era o zelador do jardim. E disse assim, e lhe deu esta ordem, uma ordem de Deus: de toda árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto que nós lemos aqui, do verso 9, diz para nós que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha onde estava a árvore da vida. Ela estava no meio do jardim. Quando a Bíblia fala sobre o meio do jardim, o centro do jardim, é o lugar mais importante do jardim. Quando você determina o lugar central, aquele lugar especial, aquele lugar único. O centro é o único lugar, é um lugar perfeito para se colocar aquilo que se quer evidenciar. E quem estava no centro do jardim era a árvore da vida. E, queridos, Deus disse que o homem poderia comer livremente de todas as árvores que estavam no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não estava no centro do jardim. Estava em outro lugar. A Bíblia não fala onde ela estava, fala onde estava a árvore da vida. E o homem não comeu da árvore da vida. A árvore da vida que era então a árvore mais importante do jardim. A árvore mais, com mais destaque no jardim pela sua posição. Entretanto, o homem, ele tirou os olhos da árvore da vida. Por causa ali da ordem de exceção de Deus, aquela ordem que o Senhor deu, porque a ordem foi geral para todas as árvores, mas uma exceção, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se pensarmos no capítulo 3, quando a serpente tenta Eva, a serpente tentou Eva porque ela estava próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali o diabo, ele viu a ocasião, porque com certeza ela estava rodeando ali, não é verdade? Olha, eu quero dizer assim para você, a quem diga, porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era um fruto assim muito atraente, né? Como é o pecado, como são as coisas do mundo que são muito atraentes. Queridos, olha aqui está falando que as árvores, no verso 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores
agradável à vista e boa para alimento. Toda sorte de árvores agradável à vista, os frutos eram agradáveis, não é? É tão lindo quando você vê assim um pé de pêssegos, né, carregado, uma macieira carregada. Os frutos são lindos, né? Os frutos são assim, né, se destacam ali na mangueira, aquelas mangas amarelinhas, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Todos os frutos ali eram maravilhosos, agradáveis aos olhos. Não era só o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com certeza, a árvore da vida, os frutos da árvore da vida, eles eram especiais. Eu vou falar algo sobre os frutos, não vou me delongar nisso não, mas para você ter ideia de como essa árvore da vida ela era uma árvore especial, lá no Apocalipse, no capítulo 22, verso 2, fala algo dessa árvore da vida, porque é interessante que da árvore da vida, né, se fala no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse. Depois, em toda a palavra de Deus, não se menciona a árvore da vida. Somente no livro do início, não é? E no Apocalipse, que é essa revelação do final dos tempos, né? Dos eventos futuros. E quem está lá? A árvore da vida. A árvore da vida. Apocalipse, capítulo 22, fala algo para nós sobre essa árvore da vida. E eu creio, irmãos, eu creio que é a mesma árvore, a mesminha árvore que estava ali no Jardim do Éden, é a árvore que fala aqui no capítulo 22. Então me mostrou, verso 1, o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Meu irmão, minha irmã, essa árvore estava lá. Essa árvore estava lá para o Adão, para a Eva comerem dela. Olha que árvore frutífera. Ela dá fruto, 12 frutos. 12 frutos, a cada mês o seu fruto. A gente sabe aí das outras árvores, né? As outras árvores têm o seu momento de dar o fruto, né? Tem aquela que dá em setembro, aquela que dá no início do ano, ou seja, cada árvore tem a sua época para dar o seu fruto, mas a árvore da vida não. A árvore da vida dá o fruto durante o ano inteiro. 12 frutos, um a cada mês. E as folhas são para cura dos povos. Aleluia! Esta era a árvore da vida que estava lá no início, que estava lá no jardim do Éden e que o homem não comeu dela. O homem não tocou nessa árvore. Deve ter se alimentado, obviamente, ali das outras árvores, né, dos frutos das outras árvores, até porque na palavra de Deus nos diz que o alimento do homem era somente este, né? Está escrito aqui no capítulo 1, quando o Senhor fala ao homem no verso 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. Era o mantimento do homem, era o alimento do homem, a erva que dá semente e o fruto das árvores que dá semente.
Este era o alimento do homem. Ele deve ter então se alimentado disso, é claro, mas não tocou na árvore da vida. E foi exatamente atrás daquilo que não podia fazer. Queridos, essa história, ela em nada é diferente do que nós vivemos em todo o tempo, o que vemos em todo o tempo. Sabe por quê? Porque essa árvore da vida, ela simboliza o Senhor Jesus Cristo. Porque essa árvore da vida, cujos frutos dão o fruto a cada mês, e as árvores, as folhas são para cura dos povos, está escrito aqui quando o homem caiu, está aqui no capítulo 3, está dizendo aqui no verso 22 que porque o homem, ele 22, 23, 24, diz assim, vou ler para vocês. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Diz aqui que o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem foi impedido de, na condição de caído, de pecador, na condição em que ele estava, que ele escolheu, de ter acesso à árvore da vida e viver eternamente naquela condição. Porque daí entra o plano de redenção do Senhor, toda essa história que temos aqui para frente, que culminou no Senhor Jesus, na vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas porque eu disse que Jesus, a árvore é o símbolo, simboliza Jesus, porque Jesus é a fonte da vida eterna. Porque se a árvore da vida, quem comesse da vida, a árvore da vida, também teria, como lemos, a vida eterna, Jesus disse o seguinte, João 6,35, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Oh, glória a Deus! Ele é o pão vivo que desceu do céu, para que em comendo dele se viva eternamente. E ele diz mais aqui no João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, queridos, como eu disse, hoje essa é a situação. Quero dizer para você que a árvore da vida, diferente de como aconteceu ali naquele momento em que o Senhor impediu o acesso do homem à árvore da vida, o caminho para a árvore da vida está aberto. Está. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor convidando você. Ele se levanta e diz, venha, aquele que tem sede, venha a mim. E aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, foi o que ele disse na festa dos tabernáculos,
do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória! O Senhor te convida, o Senhor nos convida em todo o tempo a nos alimentarmos da árvore da vida. Quando fala desses frutos, eu creio numa diversidade. Quando olhamos ali o fruto do Espírito, que é o resultado deste nosso alimentar, o alimentar dessa árvore, e que, sabe, é tão maravilhoso o que o Senhor produz em nós. Está aí para nós a nos alimentarmos. E esta é a escolha que nós temos que fazer em todo o tempo, queridos. Mesmo nós que já entregamos as nossas vidas ao Senhor, estamos sempre diante das duas árvores. É verdade. Sempre estamos diante das duas árvores. E nós que sabemos da existência dessa árvore, nós que sabemos o caminho dessa árvore, não é verdade? Que sabemos como chegar nesta árvore, não devemos nos furtar a isso. Devemos nos alimentar dos seus frutos, comer das suas folhas. Glória a Deus, irmãos. As folhas da árvore são para a cura dos povos. O Senhor, o médico dos médicos, Ele está pronto para curar pelas virtudes, o poder do seu sangue, aquilo que o Senhor levou sobre si na cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos, árvore da vida, vamos escolher certo, vamos tomar a decisão correta, não vamos permitir que este Adão, que esse pecado nos conduza na outra direção. Eu entendo essas duas direções com dois títulos, né? Já falamos tanto sobre isso. É a direção da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a direção da independência, da autossuficiência, do eu resolvo do meu jeito. E a direção da árvore da vida é a direção da dependência, da submissão do reino do Senhor sobre a nossa vida, o governo dele, nada do mundo, nada de Satanás, mas a glória do Senhor, o governo do Senhor. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade na minha vida. Este é o caminho da árvore da vida. Aleluia! Ela está posta aqui. Oh, santo, santo, santo Senhor. Há mais uns textos que eu gostaria de ler só para ilustrar do que fala lá em Apocalipse sobre a árvore da vida. Diz o seguinte, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Apocalipse 22:2 é o que nós lemos. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia! Verso 22:14. Aliás, Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Oh, glória a Deus! Bem-aventurados, felizes, porque temos o direito, o acesso à árvore da vida. Glória a Deus! Apocalipse 22:19. Olha essa palavra que fala sobre distorcer, tirar algo da revelação, distorcer a palavra de Deus.
acrescentar ou tirar. Olha aqui, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Haviam duas árvores naquele jardim. E o homem não escolheu a árvore da vida. Ele podia ter escolhido. Deus disse que ele podia escolher, ele podia comer dela. O acesso estava livre. Existem duas árvores hoje. O acesso está livre à árvore da vida. E o Senhor continua dizendo para nós não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas os homens endurecem seu coração e se alimentam de todas as árvores, mas não se achegam à árvore da vida. Não se achegam ao governo, ao reino do Senhor, ao cumprir a sua vontade. Não. Querem viver cada um do seu jeito. Que não seja assim com você. Que hoje você tome uma decisão na sua vida. Decisão de vida eterna. E caminhe em direção à árvore da vida. Coma dos seus frutos. Coma das suas folhas. Seja curado. Seja transformado. E tenha a vida eterna. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos dá a escolha, como está escrito, caminhos de vida e caminhos de morte. Escolha a vida. É o Senhor que nos convida a escolhermos a vida, mas há caminhos de vida e há caminhos de morte. Não podemos escolher a vida no caminho de morte. É o caminho da vida. É caminho. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu rogo por cada um destes que me ouvem, pela bênção do Senhor em suas vidas, que a Tua graça e o Teu favor nos ajudem a caminharmos corretamente neste caminho, o caminho da árvore da vida, o caminho da vida eterna, o caminho da cura, o caminho da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Se você foi abençoado com esta palavra, mande para outras pessoas. Aí embaixo do vídeo tem o like que você pode, dar o seu like, fazer sua inscrição também no canal. Envie o link para outras pessoas. É só apertar aí o botãozinho compartilhar. Lá vem o link que você pode mandar pelas suas redes sociais. É tão fácil abençoar, não é verdade? Distribua a palavra. A palavra é vida, é transformação. É isso. Que Deus te abençoe. Aleluia.